Nesta noite, e eu quero entender que Deus está aqui conosco neste lugar. Glória a Deus. Quem estaria ministrando hoje seria presbítero Marcos Stotter, mas está passando mal, esse resfriado também pegou ele, e ele me mandou uma mensagem agora à tarde. Eu falei, eu não posso jogar isso na mão de outro, a responsabilidade é minha. E Deus me colocou uma palavra no coração, e a gente começa, Senhor, e agora? O que eu falo? Mas o meu Deus, Ele tem o que nós precisamos. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel, no capítulo de número 23. Versículo de número 11 e versículo de número 12. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 23, versículo de número 11 e 12. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu quero que você acompanhe esta leitura, é muito interessante este texto. Quem achou diz amém. Diz assim: e depois dele, Samá, filho de Agé, o Aralita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Versículo 12: este, pois, Samá, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu, e feriu os filisteus. Olha a expressão agora, irmãos. E o Senhor operou um grande livramento. Amém? Pode tomar assento. Pastor, que leitura é esta? Você vai entender já. A Bíblia diz, irmãos, que quando Josué, ele conquista a terra de Canaã, e irmão César já introduziu esta palavra nesta noite. A Bíblia diz que ele entra e guerreia contra vários povos, e ele conquista vitórias. Mas um detalhe dentro dessa história, Rodrigo, me chama a atenção. Que esse povo chamado filisteu, que era um povo que habitava junto ao mar Mediterrâneo, Israel não conseguiu expulsar esse povo da terra. E se os irmãos começarem a observar, esse povo chamado filisteu, eles tinham 5 cidades fortes. Isso aqui é bom para que você entenda o que nós queremos trazer nesta noite. Eles tinham 5 principais cidades que eles fundaram. Eles tentaram conquistar o Egito, mas não conseguiram. E eles fundaram, dentro dos seus recursos, 5 cidades. A primeira delas chamava-se Asdod. A segunda chamava Gaza, e você já ouviu falar deste nome. A terceira chamava-se Ascalon. A quarta chamava Gade, e a quinta cidade chamava Ecrom. Era onde eles colocavam todo o seu poderio e davam sustento àquele povo. E por várias vezes na história do povo de Israel, os irmãos vão encontrar esse povo chamado filisteu afrontando o povo de Israel. E para que isso fique muito nítido, muito fresco na nossa memória, se lembrem quando um homem chamado Davi, ele entra em cena no texto sagrado. A Bíblia diz que Israel estava em guerra, e já 40 dias o povo
no campo de guerra eles estavam sendo afrontados por um filisteu que tinha uma estatura maior do que os outros e era denominado gigante Golias. Ele tinha cerca de 1,80 m a 1,90 m no máximo de tamanho. Ou seja, irmãos, a gente muitas vezes dimensiona muito maior. Porque na realidade, se você pegar alguém aqui de uma estatura mediana, 1,60 m, 1,70 m, ele não daria 2 de mim. Ele não daria 2 de mim. Então, não era tão grande assim. Então, eu preciso desmistificar isso aqui. Muitas vezes, nós vemos a dificuldade que está diante de nós muito maior do que ela é. Isso nos torna frágeis, nos torna fracos, nos torna impotentes diante da situação, porque eu estou olhando alguém que não dá nem 2 de mim, mas eu estou com medo dele. E este homem chamado Golias, ele estava afrontando o povo de Israel 40 dias, e a Bíblia diz que ele se colocava e gritava a seguinte palavra: dá-me um homem, dá-me um homem. Mas Deus é tremendo, Deus é tremendo. E o que Deus faz diante dessa situação? Deus não manda um homem. Deus pega um menino que era pastor, segundo a própria denominação dos seus irmãos, era pastor de poucas ovelhas, mas que tinha experiência com Deus. Aí Deus toca no pai desse menino que se chamava Jessé e diz para ele assim: olha, meu filho, vai e leva esse lanche para os teus irmãos que está na frente de batalha e me traga um penhor de lá e me mostre que eles estão vivos ainda. E quando Davi chega naquele local, ele se depara com essa situação: um filisteu afrontando o povo de Deus e todo mundo parado. E agora? E ele toma notícia da situação, e aí Davi entra em cena. O que o rei dará àquele que ferir esse gigante? E a notícia, ele se agrada muito dela, e alguém diz para ele: ó, o rei o tornará rico. Não é o que chama mais atenção, mas ele dará a sua filha para se casar com ele. Oh, isso aqui enche o coração de Davi. Davi se apresenta ao rei Saul e disse: eu vou. E Saul olha para ele: olha, você não é guerreiro, você não tem jeito, não tem estirpe de guerreiro, não parece com um homem de guerra. Mas ele começa a contar: olha, eu estava apacentando as ovelhas de meu pai, quando de repente um leão se deparou e eu o feri com as minhas próprias mãos. E ele começa a contar a sua experiência. E Davi, ele se coloca diante de Saul, e Saul: tá bom, eu não tenho outra alternativa, então vai você. Não tem outro, vai você. Mas toma aqui a minha armadura. E a armadura de Saul não serve em Davi. Davi se livra daquele negócio e parte para o campo de batalha. E levando o que na sua mão? Apenas o seu alforje e uma funda que estava dentro dele. E você já conhece essa história. Mas não é isso aqui que eu quero te falar nesta noite. E diz a Bíblia que Davi, ele mata Golias. Matar o gigante é algo impressionante. E havia um acordo aqui: aquele que perder servirá ao outro. E Davi vai e mata o gigante. Todo o exército dos filisteus estava confiado apenas na força de um homem. E Davi diz a ele: eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. É isso que Deus faz. Deus desbanca. Ele quer um homem, ou manda um menino. Ele está esperando o que? Um exército armado? Não, eu uso um menino, eu vou usar. E isto traz uma pujança muito grande na vida de Davi, e uma ascensão muito grande. De repente, alguém que até então era pastor de poucas ovelhas, agora ele é o homem que derrotou o exército inimigo do povo de Deus. E a palavra do rei tinha que se cumprir. E a palavra era que fosse dado a ele
a filha mais velha de Saul, que se chamava Merabe. Mas houve lá um problema, que Merabe não tinha olhos para Davi. Ela amava um camarada chamado Adriel, que chamava mais a atenção dela, e ela foi dada por mulher a Adriel. Mas sobrou Mical, e Mical se casa com Davi. De certa maneira ele cumpre o protocolo, e a palavra do rei estava cumprido. Mas se por um lado me trouxe uma projeção o fato de eu ter matado um gigante, por outro lado também isto traz consequências que não são tão positivas para a vida de Davi. Porque isso desperta ciúme em Saul, e Saul vê que não é apenas um jovem inexpressível, mas é alguém que ele vai em nome do Senhor, e em nome do Senhor ele pode grandes coisas. E sabe o que acontece? Você conhece a história. Saul tem o seu coração inflamado contra Davi e tenta matá-lo. E aí aquele que até então tinha ocorrido uma projeção na sua vida, ele passa a pagar um preço. Diz a Bíblia que ele começa uma vida de fuga. Mical coloca lençóis pela janela e o faz descer, e ele sai do palácio e vai embora, e ele começa a fugir. E diz a Bíblia que nessa caminhada de fuga, ele chega até uma terra chamada Nob, e ali encontra um rei chamado Aimeleque, e ele diz assim: olha, me dá aí pão para que eu possa comer. Tem algumas pessoas que estão comigo e eu preciso alimentá-los, me dá um pão comum. E Aimeleque diz a ele assim: olha, eu não tenho pão comum, senão pão santificado. E ele diz: olha, mas os moços que estão comigo, eles estão puros, estão santos, estão em condição, e esse pão se tornará para nós como a única fonte de alimento. E diz a Bíblia que enquanto ele recebe esse alimento, havia ali naquele lugar um homem de Saul e o delata. E diz a Bíblia que ele sai imediatamente e foge para um lugar chamado Gate, aonde tinha um rei chamado Aquis. E chegando ali, os mensageiros de Aquis logo identificam: ei, este aqui não é Davi, aquele que casou com a filha do rei, aquele que as mulheres cantavam em seu favor, dizendo que Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. E aquela palavra não cai bem aos olhos daquele rei, e Davi toma uma atitude inusitada. Diz a Bíblia que ele se joga no chão, ele começa a convulsionar e começa a se contorcer. E Aquis, que era rei de Gate, diz assim: ei, é um derrotado, é um fracassado, ele é doido, isso não vai me oferecer risco de maneira nenhuma, tira daqui, porque eu já tenho problema demais no meu reino. E diz a Bíblia que dali Davi continua a sua fuga e vai para uma caverna chamada Adulão, lugar de socorro, lugar de refrigério. E diz a Bíblia que quando ele chega em Adulão, agora já tem uma multidão o seguindo. Uma multidão seguindo, preste atenção nisso aqui. E dentre esses homens, está lá em 1 Samuel capítulo 21, capítulo 22, que eu posso ter aqui 3 classes de pessoas que estavam atrás de Davi naquele lugar. Primeira delas, homens que se achavam em aperto. O que quer dizer isso, pastor? Eram pessoas que estavam na mesma condição de Davi, estavam fugindo. Primeira classe de pessoas. Segunda classe, homens que estavam endividados e precisaram fugir por causa das suas dívidas. Terceira classe de pessoas, homens de espírito desgostoso, pessoas deprimidas que sofreram traumas da sua vida, pessoas fracassadas. E diz a Bíblia que naquela caverna se juntaram a Davi ali cerca de 400 homens. E sabe o que Davi fazia? A Bíblia diz que Davi os animava.
Aleluia. E é aqui que eu quero começar a trazer o que Deus colocou no nosso coração. Existem momentos na nossa vida, pastor Eduardo, que a gente chega procurando socorro, a gente chega procurando um lugar onde a gente possa renovar as nossas forças, mas a hora que a gente olha após nós, vem uma multidão de gente que está apertado, de gente que está endividado, de gente que não tem perspectiva de vida, não tem perspectiva de solução para a sua vida, está desgostoso, sofreu tantas decepções. E tem uma coisa: o que eu procurei para a minha vida, eu tenho que dar para a vida dos outros. Mas sabe qual é o nosso grande alegria? A nossa grande alegria nesta noite aqui é que nós servimos ao Senhor. Davi servia ao Senhor, e ainda que ele estava em aperto, mas da boca dele saía palavra de ânimos para aqueles que os estavam seguindo. Glória a Deus. E os filisteus, se você continuar olhando o texto aqui, você vai encontrar pelo menos umas 3 ou 4 guerras aqui contra filisteus. E os filisteus estão nos pés dos israelitas. Eles não se dão por vencido, de forma nenhuma. E qual era a marca que trazia esse tipo de guerrilha, pastor? À luz do que acontecia lá com os midianitas e Gideão, os israelitas plantavam. Filisteu não atrapalha a gente plantar. Sabia, William? O filisteu não te atrapalha a plantar, mas na hora da colheita ele se apresenta para levar o que você teria direito para a sua manutenção. Oh, meu Deus, isso aqui é profundo demais. Parece até que eles não estão por aí. Você está plantando, mas eu quero te dizer nesta noite, em nome de Jesus, você está fazendo campanha, você está plantando alguma coisa, mas na hora da colheita, o filisteu vai tentar se levantar. Mas há poder no nome do Senhor, há poder no nome do Senhor, porque esta história vai mudar, em nome de Jesus. Aleluia! E dentre esses homens que estavam em Adulão, a Bíblia chama a atenção que no meio deles existiam ali 37 valentes. 37 valentes. Ei, tem alguém dizendo por aí que você é derrotado. Tem alguém dizendo por aí que você não faz jus ao nome que tem de servo de Deus. Tem alguém dizendo por aí que você nem parece crente, e que se for para ser crente igual você, ele prefere continuar do jeito que está. Deixa ele falar o que quiser, mas você não saia da tua posição. Deixa eles falarem o que quiser, mas eu não saio da minha posição. Ou alguém vai se agradar, mas outros vão se aborrecer. Sabe por quê? Aquele que reina na minha vida aborrece o reino das trevas. E quando aborrece o reino das trevas, eu não tenho amizade com eles. A Bíblia diz que eles não gostam de mim, porque não amaram ao meu Senhor. Tem alguém dizendo ele é derrotado. Está lá, parece que vai dar tudo certo agora, mas na hora que estiver brotando, na hora de colher, eu vou me apresentar e eu vou destruir tudo. Ei, mas eu vim com uma palavra de Deus para a vida de alguém aqui nesta noite. Isto vai ter que acabar, isto vai ter que parar, isso não pode continuar. Sabe por quê? Porque alguma coisa desce do céu sobre a nossa vida nesta noite. Alguma coisa desce da parte de Deus na nossa vida nesta noite. E diz a Bíblia que era uma rotina. Eles faziam, eles plantavam, e daqui a pouco o exército dos filisteus se apresentavam. E daqui a pouco o que acontecia? Como eu li aqui nesta noite, o povo fugia. Tem muita gente que está se assustando com pouca coisa.
Tem muita gente que o inimigo pisou mais duro lá, já está querendo correr. Tem muita gente que está com medo do rosnado do leão, daquele que parece leão, mas não é não. O leão da tribo de Judá, o nosso Senhor. Tem muita gente aí que anda assustado, é filho de pai medroso. Mas nesta noite eu quero te convocar em nome de Jesus. O filisteu mais cedo ou mais tarde vai tentar se levantar contra a tua vida. Mas tem uma coisa, nós vamos levantar com voz de Deus, com voz de autoridade, com autoridade na nossa voz. Ei, não tem aquele negócio de chegar de mansinho não. Não adianta chegar miando. Nós vamos chegar proclamando em nome de Jesus que nós temos um Senhor e que Ele nos garante vitória em todo o tempo. Aleluia! E diz a Bíblia que dentre esses valentes de Davi, Davi já está no final da sua vida, está dizendo as suas últimas palavras. E diz a Bíblia aqui no versículo de número 9 do capítulo 23, 2 Samuel, que houve um homem ali chamado Eleazar, que ele não se deu por vencido. A hora que o inimigo veio, ele deu de mão na sua espada e começou a guerrear. E olha só o que o versículo diz: e depois dele Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus ali, se ajuntaram à peleja, quando Israel e os homens subiram, este se levantou e feriu os filisteus até se lhe cansar a mão e ficar com a mão grudada na espada. Oh, meu Deus do céu, a espada não pode sair da minha mão não. A espada não pode sair da minha mão. Ela ficou grudada na mão de Eleazar. Sabe, tem gente que quer ganhar a guerra, mas quer apenas olhar com teus belos olhos bonitos. O inimigo não vai se encantar com ele não, meu filho. Ou tem gente que quer ganhar a peleja, lindomar, mas quer aqui mostrar só sua bela voz, quer mostrar seus belos dotes, quer mostrar as suas virtudes. Teu inimigo não está nem aí se você canta afinado, desafinado. Tem gente que quer ganhar a peleja, mas está muito preocupado em usar palavras muito eloquentes, palavras bonitas, palavras que vão impressionar massas. O inimigo não está nem aí para isso, mas existe uma espada na mão daquele guerreiro, e essa espada, ela não pode ser colocada de lado de maneira nenhuma. E diz a Bíblia que Eleazar lutou com ela até se lhe cansar, e a espada estava grudada nas suas mãos. Mas passou Eleazar. E aí eu chego no versículo que eu li, tem muitos detalhes, eu estou tentando sintetizar aqui. E diz a Bíblia que depois de Eleazar, se levanta um homem chamado Samá, que era filho de Agé. E diz aqui o texto que quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, havia ali um pequeno pedaço de terra. Olha a riqueza do texto, a riqueza de detalhe que me chama a atenção. Um pequeno pedaço de terra cheio de lentilhas. E o que é lentilha, pastor? É um leguminoso que serve para se alimentar. Detalhe, não é nada que custa o olho da cara. O valor comercial da lentilha, sabe, Zé Cláudio, não é tão alto. É alguma coisa talvez insignificante para muita gente. Mas diz a Bíblia que esse Samá, quando ele olhou os filisteus se ajuntando como uma multidão para vir tomar aquele pequeno pedaço de terra que estava cheio de lentilhas, e ele olha o povo que estava ao seu redor, e o povo faz o que? Começa a fugir. Estão vindo, vamos fugir. Era o padrão, era esse aqui. Eles atacam e nós nos retiramos para não sermos presa fácil para eles. E agora o que acontece? A Bíblia diz que Samá, ele toma uma decisão naquele dia. Pode não valer muita coisa, mas é meu.
Pode não ter muito preço, mas foi eu que plantei. Todo mundo pode ter corrido, mas o meu suor está aqui, eu me empenhei em fazer. Aí o texto me diz que este pôs, oh irmãos, isso aqui é lindo, ele se pôs no meio, não é na beirada, não é pelas pontas. Se lembra lá de Ezequiel no vale de ossos secos, o Espírito veio e o fez andar aonde? No meio. Quem anda pela beirada está se esgueirando, tentando se esconder, tentando arrumar artimanhas para tentar conquistar vitória. Ei, mas a Bíblia diz que esse Samar aqui, ele honra o nome de valente. E se alguém olhou para a tua vida e falou, é um derrotado, não. Você entrou aqui nesta noite e eu quero te dizer que você é valente. E eu vim cantar contigo hoje aqui, na batalha contra o mal. Não seja covarde, mas ser valente. Segue em marcha triunfal. Ser valente. Oh, aleluia! E quando nós tomamos uma posição dessa, pasmem os senhores, às vezes quem está do teu lado vai dizer, não vale a pena, não vai dar certo, você vai morrer. Ei, mas eu não estou confiado na mão de homem, eu não estou confiado no companheirismo de alguns, que Deus tem nos colocado companheiros de verdade aqui, não nos abandona de maneira nenhuma, mas acima de tudo, eu estou confiado na força que vem do Senhor. Aleluia! Eles já haviam visto Davi dizendo para o gigante, você vem a mim com vara e com pau, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Parece que eu estou vendo Samar lá no meio de um pequeno pedaço de terra. É meu, e o que é meu o inimigo não vai levar. Está vivendo uma vida de derrota, porque não ouviu esta palavra ainda. Mas eu vim aqui com a autoridade do Espírito de Deus esta noite. Ser valente. Pega a tua espada, coloca ela em punho, coloca ela na tua mão. Pastor, mas eu estou sozinho. Tá não. Do teu lado está aquele que é maior do que o que está com eles. Aleluia! Do nosso lado está o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Senhor que nunca perdeu uma peleja. Aleluia. O que é a síntese desta mensagem, pastor? É que quando eu deixar de ser covarde e me levantar como valente, com as armas que eu tenho na mão, armas que não são carnais, mas são poderosas em Deus, o Senhor vai operar um grande livramento. Aleluia. E o Senhor operou um grande livramento. Quem era Samar? Era valente. Quem é a Maria? É valente. Quem é o João? É valente. Oh, quem é o José? É valente. Quem é a Antônia? É valente. Aleluia. Existem coisas na nossa vida que parece que marcam como a regra. Elas vêm, vão embora, depois voltam. Talvez você tenha sofrido na tua vida tanto tempo, já recebeu oração, já fez campanhas, já pelejou, Deus já te prometeu vitória, e por um tempo eles foram até embora.
Mas daqui a pouco eles voltam, e voltam com força. E o que personifica, pastor, o que representa os filisteus? Está claro aqui, irmãos, é o inimigo das nossas almas, que por vezes parece que ele te deixou em paz, parece até que você não está incomodando a ele. A hora que você está plantando, a hora que você está semeando, parece que nada está te atrapalhando. Mas eu quero dizer que tem uma chuva de Deus, uma chuva de bênção, uma chuva seródia sobre este lugar, e que está regando as nossas vidas, e isto vai brotar. E a hora que começar a brotar, pode esperar que o inimigo vai tentar se levantar, mas tem uma coisa: há poder no nome do Senhor, que ele vai tentar para cair de novo. Ele vai cair de novo, sabe por quê? Porque depois dele veio Samar, e ele defendeu o seu pequeno pedaço de terra, mas que estava cheio de lentilhas. Eu não vou abrir mão, pastor, é tão pouca coisa para eu me comprometer, é tão pouca coisa, eu faço tão pouco, sabe? E parece que eu não sou nem visto. Mas levanta a tua cabeça, coloca a tua espada em punho e defenda o teu território, aquilo que você conquistou até hoje. Talvez alguém está falando para você: não vale a pena, mas eu vim aqui em nome de Jesus te dizer: vale a pena. E quando é que vai cessar? A hora que você tomar decisão de ser valente. A hora que você tomar decisão de ser valente. Pastor, que palavra é esta? Sabe de que eu me lembrei aqui agora? Quando Israel foi atravessar o Mar Vermelho, a promessa de Deus era a seguinte: o inimigo que vocês veem hoje, nunca mais vocês o verão. Até hoje você tem sido escravizado pelo filisteu. É uma aplicação por dificuldades que vêm e voltam na tua vida. Mas hoje, em nome de Jesus, eu vim aqui trazer uma palavra de Deus. Ser valente, toma uma palavra de decisão, bate o pé, fala alto. Não precisa miar igual gatinho, não. Você é ovelha, mas nós vamos bradar em nome do Senhor. Nós vamos bradar e ter uma coisa: há poder no nome de Jesus, e o inimigo tem que fugir. O inimigo vai bater em retirada. Aquilo que ele vem fazendo na tua casa, te escravizando teus filhos, ou o teu esposo não consegue largar o vício, a esposa não vem para a igreja. Há poder no nome do Senhor. Eu vou me levantar como valente hoje. Eu vou me levantar, e eu quero entender que pelo poder do Senhor e pela espada empunhada em minha mão, nós vamos ter vitória. Aleluia. Eu estou sentindo Deus neste lugar. Pastor, mas não tem muita gente. Se eu estou pregando essa mensagem hoje, irmão, estou vendo esse lugar aqui cheio. Para mim isso aqui está cheio. Quem precisava ouvir esta palavra está aqui nesta noite, e eu vim te trazer uma palavra. Diga ao fraco: eu sou forte, e covarde, volta para trás, mas o valente se levante, se coloque de pé e peita o teu inimigo, que há poder no nome do Senhor, e Ele vai te sustentar. Ele vai te dar vitória. Quantos creem assim nesta noite? E até hoje você esteve submisso. Até hoje você olhava o inimigo se levantar e você fugia. Até hoje você viu o inimigo tentar te peitar, destruir a tua casa, e você fugiu. Mas há poder no nome do Senhor, que a partir de hoje, o covarde está morrendo, e está nascendo um valente na tua vida. Jocildo, vem aqui, meu filho. Faça o apelo, faça os avisos. Mas tem uma coisa: tem valente aqui nesta noite. Não se acovarde, não pare. Se você está pensando em parar, não desista, continue lutando, porque o Senhor vai te garantir vitória em nome de Jesus. Aleluia. Deus é maravilhoso, e Ele está procurando os valentes, aqueles que
se dispõe a fazer a sua obra, a fazer a sua vontade. E Ele te faz um convite nesta noite. Ele te chama para estar ao seu lado. Ele te chama para você ter vitória. Porque vimos a mensagem aqui: quem dá, quem concede a vitória é o Senhor dos Exércitos. E Ele te chama nesta noite para fazer uma nova aliança, para que você possa ser mais que vencedor. E eu pergunto, se há entre nós alguém que queira fazer uma nova aliança com o Senhor Jesus, entregando a sua vida para Ele, para que Ele possa trabalhar ao seu favor, e você sair vitorioso em tudo aquilo que o inimigo vir contra você, o Senhor te conceder vitória, porque é Ele que fica, é Ele que está na nossa frente, é Ele que está batalhando ao nosso favor, e Ele vai batalhar ao seu favor. Tem alguém que queira aceitar a Jesus como seu Salvador? Dê um sinal com sua mão. Ou se você não quer vir aqui na frente, mas que você coloque este propósito em seu coração, este desejo eu sei que está ardendo em seu coração, de aceitar a Jesus, até o término do trabalho, você possa decidir-se para o Senhor Jesus. A oportunidade continua aberta.